Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos de volta. Espero encontrá-los bem neste glorioso dia de 29 de novembro. Aliás, o título da reflexão de hoje, extraída da obra de Marco Aurélio, é exatamente Você vai ficar bem. E é uma reflexão otimista, né? Mas otimista não boba, aquele otimismo ingênuo, meio patético, assim, no meio do caos, fala tudo vai ficar bem. Não é. É porque a essa altura do campeonato, já chegando aqui ao final de novembro, nós já entendemos o espírito do estoicismo, nós já entendemos alguns elementos essenciais da reflexão estoica e já temos plenas condições de usufruir do melhor desta reflexão. De modo que, se você entendeu alguma coisa durante esse quase ano inteiro que nós estamos juntos, você deve ter entendido que nós vamos ficar bem, que a possibilidade de ficarmos bem está em nós, no modo como nós recebemos as impressões, no modo como nós lidamos com o mundo da forma como ele é. Eu escrevi o que pode parecer um paradoxo, mas não é, eu explico. Eu escrevi para a revista Cruzoé, da qual eu sou colunista, ali no grupo Antagonista. Escrevi essa semana. Toda sexta-feira sai um texto meu na Cruzoé. E o desta sexta-feira foi a história da Tatiana, que é uma moça de 35 anos, com 2 filhos, neta do John Kennedy, o ex-presidente, ou ex-político norte-americano. E lá pelas tantas, eu comento o caso dela, que exatamente meio que chocou assim, parte do mundo, né, que teve contato com essa informação de que ela estava com um câncer terminal, câncer no sistema linfático, sei lá. Uma moça de 35 anos, como eu disse, e o médico disse, olha, estourando 1 ano de vida. E ela escreveu uma carta para a New Yorker, que é uma revista dos Estados Unidos, contando o caso dela. E assim, muito altiva, muito forte, né, falando das preocupações que batem nessa hora. E eu escrevi na Cruzoé sobre esse caso, dizendo que ali se aplica o estoicismo no seu melhor. Na compreensão de que as coisas são como são. E que agora é com a Tatiana, e quantas Tatianas não tem no mundo hoje? Amanhã nós somos uma Tatiana. E tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem, porque é assim. Nós estamos num ciclo de passagem, o nosso tempo é escasso mesmo, o incenso está caindo do altar, vai cair um pouquinho antes, outro vai cair um pouquinho depois, mas o incenso vai cair do altar. Lembra dessa reflexão que nós fizemos aí, uns 2, 3 dias? E é isso, e tudo vai ficar bem no final. Essa é a compreensão que o mundo exige de nós. A gente não tem que ficar se lamentando, a gente não tem que ficar paralisado pelo medo, a gente não tem que ficar paralisado pela angústia, nada disso, nada disso. No final tudo se resolve. E se nós tivermos a consciência do ritmo do mundo, tudo se resolve o quanto antes até. O que foi? Você está querendo pegar minha mão? Na reflexão de Marco Aurélio temos o seguinte: não lamentes por isso e não fiques agitado. Não lamentes por isso. Não importa o que for, se não estiver ao seu alcance fazer alguma coisa, não tem o que fazer. Se estiver ao seu alcance fazer alguma coisa, faça. Não lamentes,
e não fiques agitado. No comentário dos nossos autores, há aquele sentimento, papai é picolé, filho? Você vai ficar lambendo o papai assim? Há aquele sentimento que temos quando alguma coisa acontece. Está tudo acabado agora. Quando você perdeu um emprego que você precisava muito dele, você gostava dele. Quando você perdeu uma pessoa da qual você gostava tanto e ou ela morreu, ou ela te deixou, e aí você fala, minha vida acabou. Não há mais o que fazer, agora daqui é ladeira abaixo. Não, nada disso. O que vem em seguida são reclamações, piedade, especialmente a autopiedade, né, que é uma coisa terrível. Ai, coitado de mim, como sofro. A luta impotente contra algo que já ocorreu. A luta, olha o grau de compreensão que você tem que ter numa situação como a da Tatiana. Ela já está doente. Ela já está com um câncer terminal. Ela já está. O que você faz? Ela já tem 2 filhos pequenos. E no texto dela, ela fala do medo dos filhos nem se lembrarem do rosto dela. E isso eventualmente vai acontecer. E por que nós temos que temer isso? Por que nós temos que temer a natureza das coisas? Em vez de só entender a natureza das coisas. Denis, porque é difícil. Eu sei, se fosse fácil a gente não estaria aqui refletindo a respeito. Mas o fato de ser difícil faz com que esteja errado? Não. Porque você se rebelar contra o inevitável não dá em absolutamente nada a não ser no recrudescimento do seu sofrimento, da sua autopiedade. Então demanda uma profunda compreensão das coisas como são. Até eu vi um comentário da minha mãe, viu, dona Cirlei? Eu te acompanho, viu, mãe? Lá no comentário do post que eu fiz no Instagram, comentando lá, né? Falando assim, olha, fiz esse texto e tudo. E foi um texto que repercutiu lindamente. A gente fez um programa na quinta-feira no Antagonista. O pessoal deu vários minutos repercutindo o texto. Olha que legal falar de... falar de filosofia estoica, assim, para mais gente, né? E as pessoas adoram. E o comentário da minha mãe, que não foi estoico, mãe. Nossa, que tristeza o caso da moça. Nossa, que tristeza. Não é. Nossa, é a vida se desenrolando, né? Não é motivo de felicidade, certamente. Mas a gente tem que tomar cuidado com o modo como nós classificamos as coisas. Não é um motivo de celebração, mas não é um motivo de prostração. Não é um motivo de lamentação. Claro, você experimenta a dor, como alguém já disse, né? A dor, ela não é evitável, muitas vezes, mas o sofrimento é evitável. A compreensão de que aquilo é como é, evita a repercussão desnecessária da dor. E aí, eu não lembro se eu citei, se eu comentei com vocês, quando aquela moça, aquela Preta Gil faleceu, que eu não tinha um ponto de concordância com aquela moça em nada, não é que eu acompanhasse, mas toda vez que eu via uma pequena notícia sobre ela que não fosse a questão da doença, politicamente, ideologicamente, nós não poderíamos ser mais diferentes, mas um mérito que ninguém pode tirar daquela mulher, até os últimos momentos da existência dela, foi uma guerreira. Foi uma mulher que enfrentou a doença com uma altivez extraordinária. Mas me chamou muito a atenção... Oi, amor. Me chamou muito a atenção... Olha que o Thales está aqui.
me chamou muito a atenção o modo como o pai dela reagiu. De lá pelas tantas, vendo o sofrimento da filha, eu falo, minha filha, se você achar que tá demais, vai. Parte. Não fica aqui insistindo numa coisa que não faça sentido. Pesou demais para você? Vai embora. E daí, quando ela faleceu, ele fez um comentário assim, que é outro também, do qual eu discordo em 99,999% de tudo que diz ou pensa, do ponto de vista ideológico político, para não dizer 100%. Aí ele fez uma despedida do tipo, até, não se lembra assim, ele falou assim, vai minha filha, até daqui não sei quantos milhões de anos, uma coisa assim, até daqui 1 milhão de anos. Tipo, é isso aí, cara, é a vida. É a vida. Então, a gente pode experimentar a dor, e a gente experimenta a dor, né? Das perdas. Mas no momento em que você nasce, você já começa a ter que lidar com as perdas. Nosso primeiro sinal de vida é um respiro que vem, em geral, acompanhado de um choro. E quando o choro não vem, o médico vem te dá um peteleco na bunda para você começar a chorar, para você entender exatamente que agora você não está mais protegido dentro daquele ambiente gostoso lá na barriga de mamãe. Agora você está no mundo. E agora uma série de concessões e de compreensões deverão acontecer. Por que devemos nos incomodar? Não temos ideia do que o futuro nos reserva. Não temos ideia do que vamos encontrar ao virar a esquina. Poderiam ser mais problemas ou poderia ser a escuridão antes do raiar do dia. A escuridão antes do raiar do dia. Se somos estoicos, há uma coisa de que podemos ter certeza. Seja o que for que aconteça, vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Se nós formos estoicos e tivermos entendido a mensagem estoica, no final, nós vamos ficar bem. Porque ou não estaremos mais aqui, e está tudo bem, ou se ficarmos, que sejamos nós os sobreviventes, nós vamos lidar com as nossas perdas, assim como com os nossos ganhos, da melhor maneira possível. Esse é o grande exercício. Esse é o exercício. Lidar com isso da melhor maneira possível. Nenhuma revolta, nenhuma autopiedade, nenhum sofrimento para além do necessário vai resolver a questão de entendermos as coisas como são. Por isso que a filosofia estoica é uma filosofia, e às vezes eu falo aqui, e eu sei que pessoas... Vocês são um grupo diferenciado, eu preciso dizer isso, porque eu sei que muitos de vocês são, por exemplo, religiosos, e não deixam de acompanhar isso daqui, mesmo a filosofia estoica, e eu dou uma cor especial a isso, eu sei, batendo muito duro na questão de ser uma filosofia do intelecto, de ser uma filosofia intelectualizada. E a filosofia estoica é eminentemente uma filosofia que evoca a razão como forma de compreensão das coisas humanas. Por isso que eu falo, se nós quisermos ter uma vida estoica, nós vamos abandonar os fantasmas, nós vamos abandonar progressivamente as nossas ilusões, as nossas fantasias infantis, e vamos buscar conforto não fora da realidade. Não na crença de que isso será assim ou assado, mas nós vamos buscar o nosso conforto no lugar mais difícil, mas mais legítimo de encontrar esse conforto. No mundo como ele é. Na vida como ela é. No dia em que nós encontrarmos o conforto, aí nós estamos no ápice da natureza humana, da compreensão da natureza humana. E no ápice
de uma reflexão potente, filosófica, que nos forneceu isso. Porque isso não acontece por acidente. Ninguém acidentalmente chega a essa conclusão. É preciso uma reflexão filosófica. É preciso uma reflexão filosófica para chegar a isso. E veja que a beleza da filosofia é que ela não te promete o paraíso. A filosofia não te promete o paraíso. A filosofia não te promete soluções mirabolantes. Ela te oferece uma alternativa, tá aqui. Né? Tem o self-service da vida. Então, um punhado de coisa. Aqui você tem a solução fulana, que é o alimento X. Ali você tem a solução cicrana, que é o alimento Y. E tem isso daqui. E eu argumento para ti, não para te convencer, para te mostrar que esse caminho pode ser melhor do que os outros. Que o caminho da reflexão filosófica pode ser melhor do que os outros. Você é folgado, hein, rapaz? Você é folgado, cara. O Thales se aninhou aqui igual um periquitinho. Beleza, moçada? Olha só, como prometido... Deixa o papai fazer um merchanzinho aqui. Como prometido, eu vou colocar aqui para vocês... Deixa eu colocar aqui nessa outra tela. Eu vou colocar aqui para vocês o link do livro, ou da coleção, esse é só o primeiro livro, e ao final nós teremos, ao final de 2026, se o destino não mandar em contrário, nós teremos 12 pequenos livros. Eu queria mostrar para vocês, ele deve vir, ele foi feito numa versão pocket, né? Então nós teremos 12 pequenos livros, que não são tão pequenos assim, esse primeiro tem 80 páginas, de reflexões, que são minhas, mas que naturalmente são o resultado de 30 anos frequentando as coisas da filosofia, e vocês vão perceber que há nesses livros uma tensão que pode ser chamada de estoica em alguns momentos, epicurista em outros momentos, cética, cínica não porque no sentido atual, mas cínica da filosofia dos cínicos, do Diógenes, o cínico. Tem alguma inspiração objetivista de Ayn Rand, racionalista. Então, platônica, socrática, afinal de contas, serão 366 reflexões. Então, nesse primeiro volume, nós vamos ter princípio e clareza. Eu vou bater muito na questão dos benefícios de uma vida racional e de nós termos que abandonar o que eu acabei de falar, de abandonar as fantasias. Então, nesse livro, ele vem já com 31 reflexões, que seria referente ao mês de janeiro, mas como eu disse para vocês, eu não datei, não coloquei mês, não coloquei dia nem nada, porque eu quero que sejam aforismos filosóficos independentemente de dia. O que vai acontecer é que nós vamos fazer essa leitura diária aqui o ano que vem, mas qualquer pessoa que pegar qualquer um desses volumes há de extrair um bom conhecimento. Vem um aforismo, uma frase, uma máxima, vem uma nota explicativa e um comentário um pouquinho mais amplo. Então, cada aforismo, na sua estrutura, né, de nota e explicação, vem em aproximadamente 2 páginas. Eu fiz um texto introdutório, obviamente, calibrando tudo. E como eu disse, aqui nós temos 80 páginas nesse primeiro volume. Eu vou deixar o link aqui para vocês adquirirem. Já agradeço àqueles que vão adquirir o livro. Ele está em versão digital. Como é que chama isso, gente? Me falhou agora a memória. Kindle. Ele tem em Kindle, vocês vão ver aí, e na forma física. Então, para a gente que está no exterior, tem dificuldade em comprar a versão física, tem o Kindle aqui. Na verdade, eu estou colocando o link, nem foi atualizada a versão física ainda, porque a Amazon, ela vai fazendo leituras digitais do negócio,
e ela vai atualizando o link. Então, eu acredito que agora de manhã, se já não estiver lá ativo, vai atualizar. É coisa de meia hora para mais, meia hora para menos, a Amazon atualiza, tá? Para aparecer a versão física, se já não estiver aparecendo. E eu vou colocar também, essa é a segunda boa notícia, eu vou colocar também o link do meu Da Palavra ao Medo, que agora vem na versão disponível a todo público, esse livro que foi lançado dentro do Clube Ludovico. Vocês fizeram desse livro um sucesso dentro do Clube Ludovico, ele foi um recorde de vendas dentro do Clube Ludovico, motivo pelo qual sou muito grato. Mas agora vejam que ele vem não mais com a logozinha do Ludovico, vem com a logozinha da LVM Editora, que é a editora, que é a minha editora, é a editora pela qual eu publico os meus livros. E ele vem como segunda edição. Nessa versão aí, que já está completamente disponível na Amazon, já olhei o link aqui, está atualizado, versão física. Eu tenho como novidade, além de alguns pequenos ajustes pontuais no texto, nós temos 2 epílogos, que são muito legais. Vocês verão, eu tenho comentado, depois eu comento mais sobre esses 2 epílogos, 2 colegas extraordinários que eu convidei, professor João e professor Gabriel, que assinam esses epílogos. O João é um grande estudioso do fenômeno do totalitarismo, especialmente nazismo, e uma vez eu ouvi falando sobre como Hitler foi fortemente censurado antes da ascensão do Terceiro Reich, e como que o simples fato de tê-lo censurado não resolveu nada. Que a censura, do ponto de vista histórico, não resolve coisa alguma. Então, é uma tese que joga muita água. Eu vou deixar aqui os dados, inclusive, do João, o nome dele, para vocês acompanharem as páginas do João. Ele tem livro também publicado. Ele faz um trabalho muito cuidadoso. Eu não chamaria qualquer um para compor o meu livro. E o segundo epílogo é do meu querido amigo, ele é meu advogado e é um professor de direito destacado, que é o Gabriel, que eu pedi a ele para explicar no Brasil como funciona a lei sobre a liberdade de expressão. Porque eu já abro o livro dizendo, esse não é um livro que vai tratar da dimensão jurídica. Eu não estou preocupado com a dimensão jurídica. A minha discussão é filosófica. E, na verdade, a discussão filosófica é que deveria calibrar o debate jurídico. E não o contrário, falar assim, temos que aceitar, porque isso daqui é a lei. Tá, e o que fundamenta essa lei? Quais são as convicções? Você já viu uma lei sendo feita no Brasil? Você já viu a qualidade das pessoas que fazem leis no Brasil? Aí você quer me dizer que aqueles mentecaptos dizem que nós temos que fazer assim ou assado, então é lei e agora nós temos que obedecer. Não. Primeiro você coloca os pensadores para explicar como deve ser e os porquês daquilo, e aí o mundo político deveria debater aquilo. Mas é que nós temos um mundo político que mal é alfabetizado. Frequentemente nem alfabetizado é. E aí o que eu pedi para o Gabriel foi dizer, Gabriel, meu amigo, escreva um texto, por gentileza, para fechar o livro, que trate dessa dimensão mais técnica, mas sem tecniquez. E o Gabriel fez uma provocação deliciosa, porque para mostrar como acontece o fenômeno da liberdade de expressão dentro do direito brasileiro, ele cita figuras tirânicas que estão hoje no STF, decidindo contra a liberdade de expressão, mas que em seus livros, ou artigos, ou comentários jurídicos, pareciam bastante favoráveis à liberdade de expressão. Por que, de repente, relativizar? Então, estão aí esses 2 bebês que estão em pré-venda. Vocês vão ver que lá na Amazon ela coloca assim, serão entregues em 29 de agosto de 2035. A Amazon faz isso, é só praxe, mas os 2 livros devem chegar em vossas casas ainda no mês de dezembro, tá? Então fiquem tranquilos, é só conversa da nossa Amazon, beleza? Moçada, façam boas escolhas. O que foi, amor? Joinha? Para eu fazer joinha? Não, né, amor? Não, amor. É o quê? Deem joinha.
É o que a Bárbara está falando. Deem joinha. Não se esqueçam de colocar aqui a curtida, mas deem like. E tá aí, para quem queria presente de Natal, presente de Ano Novo, para os amigos e tudo, vocês têm aí 2 opções. E eu espero que vocês gostem bastante. Juízo, beijo. E a gente se encontra amanhã, se tudo der certo, para mais uma reflexão do Pai Denão. Até mais.